Módulo 2. Infrações e penalidades. Infrações de trânsito é o não cumprimento das regras do CTB, suas resoluções e demais ordens que vêm dos órgãos do SNT, sujeitando o infrator às penalidades e medidas administrativas pertinentes. As penalidades previstas no CTB serão impostas ao proprietário. Caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas pela lei, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores e outras disposições que deverão ser observadas e respeitadas. Ao condutor, caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. O embarcador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total. E se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. As penalidades são: advertência por escrito, possui caráter educativo e pode ser aplicado a critério da autoridade de trânsito nas infrações leves ou médias, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Multa será aplicada de acordo com a infração cometida. Nas infrações gravíssimas, poderá sofrer o valor multiplicador aumentando seu valor em 2, 3, 5, 10, 20 ou 60 vezes. O pagamento efetuado até o vencimento poderá ser feito por 80% do seu valor. A cada multa está prevista penalidade, medida administrativa e um número de pontos que serão somados no prontuário do infrator. No caso de atingir 20 pontos no período de 12 meses, o condutor terá como suspenso seu direito de dirigir. Observação: a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora, equivalente à taxa Selic de 1%, relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. Categorias de infrações segundo a CTB. Leve, 3 pontos, R$ 88,33. Média, 4 pontos, R$ 130,16. Grave, 5 pontos, R$ 195,23. Gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47. Gravíssima 3 vezes, 7 pontos, R$ 880,41. Gravíssima 5 vezes, 7 pontos, R$ 1.467,35. Gravíssima 10 vezes, 7 pontos, R$ 2.934,70. Gravíssima 20 vezes, 7 pontos, R$ 5.869,40. Suspensão do direito de dirigir. De acordo com a Lei 13.281/16, artigo 261, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Os prazos da aplicação da penalidade são: suspensão de 6 meses a 1 ano. No caso de reincidência no período de 12 meses, a suspensão será de 8 meses a 2 anos. Por transgressão às normas estabelecidas nesse Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Os prazos da aplicação da penalidade são: suspensão de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito nos dispositivos infracional e, no caso de reincidência no período de 12 meses, a suspensão será de 8 a 18 meses, respeitando o disposto no inciso 2 do artigo 263. Exceções: a lei já excetua as infrações que exigem suspensões, mas cuja pena já esteja estabelecida em outra lei, como é o caso do artigo 165, 165-A e 253-A, onde a pena da suspensão já existe fixada em 12 meses. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após o cumprimento da pena e o curso de reciclagem. Infrações sujeitas à penalidade de suspensão do direito de dirigir. Todas são gravíssimas.
Dirigir sob a influência de álcool em qualquer concentração por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Artigo 165. Observação: suspensão de 12 meses do direito de dirigir, retenção do veículo, recolhimento da CNH e multa aplicada por 10 vezes. No caso de reincidência no período de 12 meses, a multa é dobrada. 2. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Artigo 170. 3. Disputar corridas por espírito de emulação, competição. Artigo 173. 4. Promover na via competições esportivas, eventos organizados, exibição de demonstrações de perícia em manobras de veículo ou deles participar como condutor, sem a permissão da autoridade de trânsito. Artigo 174. 5. Utilizar-se de veículos para, em via pública, demonstrar, exibir manobras perigosas, arrancadas bruscas, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneu. Artigo 175. 6. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Artigo 176. A. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. B. De adotar providências no sentido de evitar perigo para o trânsito. C. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. D. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. E. De identificar-se ao policial e lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. 7. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Artigo 210. 8. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, em mais de 50%. Artigo 218. 9. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Artigo 191. 10. Conduzir moto sem capacete de segurança e vestuário apropriado. Transportar passageiros sem capacete. Fazer manobrismo e com os faróis apagados. Transportando crianças menor de 7 anos ou que não tenha condições de cuidar de sua própria segurança. Artigo 244. 11. Se recusar a fazer o teste de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame técnico ou científico homologado pelo Denatran para comprovar o notório estado de embriaguez. Artigo 165-A. 12. Reprovação no exame toxicológico. Artigo 144-A, inciso 5º. 13. Usar o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Artigo 253-A. Observação: o condutor que exercer atividade remunerada em veículo habilitado na categoria C, D ou E poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 1 ano atingir 14 pontos. O motorista que optar pelo curso não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Lei número 13.281/16. Cassação da CNH. É quando o condutor tem sua CNH recolhida e são eliminados todos os exames que tenha sido realizado para sua pauta. Essa penalidade será aplicada quando: 1. O condutor, estando suspenso seu direito de dirigir, assumir a direção de veículo. 2. Quando for condenado judicialmente por delito de trânsito. 3. Quando o condutor for reincidente no prazo de 12 meses nas seguintes infrações: A. Dirigir com a habilitação de categoria diferente à categoria do veículo que esteja conduzindo, ou entregar a direção para a pessoa que esteja nas mesmas condições. B. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. C. Disputar corridas com espírito de emulação ou participar de competições esportivas ou exibições perigosas, pegas, nas vias públicas. D. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa que necessite e não esteja usando lentes corretoras de visão na ocasião. E. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Observação: constatada em processo administrativo regularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerir a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários na forma estabelecida pelo CONTRAN. Cassação da PPD. A
cassação da permissão para dirigir ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza grave ou gravíssima, ou que seja reincidente em infração média. O infrator terá que reiniciar todo o processo de habilitação necessário à reeducação. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. É um curso teórico-técnico destinado a condutores habilitados e infratores. Deverá ser feito em empresa credenciada pelo Detran, com carga horária de 30 horas aula. Após concluído a carga horária, será necessário realizar uma prova de 30 questões, tendo que acertar no mínimo 70%. O condutor será submetido ao curso de reciclagem quando 1. For o infrator contumaz, teimoso e que torna necessária sua reeducação. 2. Tiver o direito de dirigir suspenso. 3. Se envolver em acidente grave, para o qual tenha contribuído. 4. For condenado judicialmente por delito de trânsito. 5. For constatado que está colocando em risco a segurança no trânsito. Medidas administrativas. As medidas administrativas possuem caráter complementar às penalidades e poderão ser adotadas pela autoridade ou agente de trânsito dentro da sua circunscrição e na esfera das competências estabelecidas no CTB. As medidas administrativas são: retenção do veículo. Quando a irregularidade puder ser sanada no local, o veículo será liberado assim que for regularizada a situação. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual. O certificado de licenciamento anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas. Tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado, caso não se apresente condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido ao depósito. A critério do agente, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. A retenção do veículo ocorrerá quando o condutor deixar de portar ou mostrar à autoridade de trânsito os documentos de porte obrigatório. Transitar com o veículo: A. Produzindo fumaça. B. Com defeito em equipamentos obrigatórios ou sua falta. C. Com deficiência de freios. D. Com carga excedente ou fora das dimensões autorizadas. E. Derramando em via pública combustíveis ou lubrificantes, assim como qualquer material que esteja transportando ou consumindo. Remoção do veículo. Os veículos removidos serão levados para o pátio determinado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Caso o proprietário ou condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, receberá um comunicado em um prazo de 10 dias por remessa postal ou por outros meios tecnológicos. Não caberá remoção no caso em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. O veículo removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão. Acontecerá quando o veículo estiver estacionado: 1. Em esquinas a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal. 2. Afastado da guia da calçada meio-fio, acima de 50 centímetros. 3. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água e postos de visitas de galerias subterrâneas quando devidamente sinalizadas. 4. Sobre a pista de rolamento das estradas. 5. Em acostamento das rodovias, salvo por motivo de força maior. 6. Em desacordo com a regulamentação estabelecida pela autoridade de trânsito. 7. Em viadutos, pontes e túneis, salvo quando houver autorização. 8. Ao lado de outros veículos, salvo onde houver permissão. 9. Em portas de templos, repartições públicas, hotéis e casas de diversões, salvo se houver local próprio ou devidamente sinalizado pela autoridade competente. 10. Onde houver guia de calçada, meio-fio, rebaixada para entrada e saída de veículos. 11. Em calçadas e sobre faixas destinadas a pedestres.
12. Sobre área de cruzamento interrompendo o trânsito da via transversal. 13. Junto a pontos sinalizados para embarque ou desembarque de passageiros. 14. Usando indevidamente aparelho de alarme ou de som e ruídos perturbadores. Recolhimento da CNH ou PPD. O recolhimento do documento se dará mediante recibo nos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando houver suspeitas de sua autenticidade ou adulteração do documento. Também caberá o recolhimento no caso de a PPD ou CNH for de categoria diferente da do veículo conduzido. B. A CNH estiver vencida há mais de 30 dias. C. O condutor envolvido em acidente deixar de preservar o local, dificultando os trabalhos da polícia e da perícia. D. Motocicleta, motoneta ou ciclomotor for conduzido com faróis apagados, transportando crianças menores de 7 anos ou pessoas sem condições de cuidar da sua própria segurança. E quando for suspensa ou cassada. Recolhimento da CRV. O recolhimento do CRV se dará mediante recibo, além dos casos previstos no CTB, quando a. Houver adulteração no veículo ou suspeita da sua autenticidade. B. No caso do veículo alienado não for transferida sua propriedade em 30 dias junto ao órgão de trânsito. C. Não for pedida a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Recolhimento do CRLV. O recolhimento do CRLV se dará mediante recibo, além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro quando a. Houver suspeitas de sua autenticidade ou adulteração. B. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. C. Quando o veículo for retido e a irregularidade não puder ser sanada no local. D. O responsável deixar de promover a baixa do registro do veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Transbordo do excesso de carga. Ocorre quando o veículo transitar com o excesso de peso permitido por eixo ou excedendo a capacidade máxima de tração. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir a viagem e será efetuado à custa do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Recolhimento de animais. Os animais encontrados soltos nas vias serão recolhidos pela autoridade de trânsito e devolvidos mediante pagamento das taxas estipuladas por lei. Os animais que não forem reclamados em 60 dias serão leiloados e os valores arrecadados serão usados para pagamento de despesas. Havendo sobras, elas serão devolvidas aos proprietários ou depositadas em juízo. A realização do teste de dosagem de alcoolemia. Em caso de suspeita de que o condutor esteja dirigindo sob efeito de bebida alcoólica ou de qualquer outra substância entorpecente, o agente da autoridade de trânsito poderá aplicar o teste de etilomômetro, mais conhecido como bafômetro. Caso o condutor se recuse a realizar testes, exames ou perícias já previstos, poderão ser admitidas outras provas em direito. Artigo 165-A, incluído pela Lei nº 13.281/16. Veja mais detalhes na página 42. Com isso, a infração poderá ser caracterizada por meio dos visíveis sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente. Contudo, sinais como sonolência, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, euforia, dispersão, dificuldade de equilíbrio, entre outros, deverão constar na ocorrência. Também há a possibilidade que vídeos, relatos, testemunhas e outras provas sejam consideradas válidas contra o motorista embriagado. Alcoolemia zero. No dia 20 de dezembro de 2012, entrou em vigor a Lei nº 12.760, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997, especificamente os artigos 165, 262, 276, 277 e 306, visando diminuir o consumo de álcool por condutores de veículos automotores e redução de acidentes. De acordo com a nova lei, o condutor que for pego dirigindo com qualquer concentração de álcool por litro de sangue estará sujeito às seguintes penalidades: 1. Autuado por infração gravíssima, mais 7 pontos. 2. Multa multiplicada por 10 vezes, R$ 2.934,70.
Se houver reincidência em até 1 ano, a multa é o dobro. 3. Direito de dirigir suspenso por no mínimo 12 meses. 4. O veículo será retido ou removido. 5. Documento de habilitação recolhido. Observações: nos exames de sangue, nenhuma quantidade de álcool será tolerada. Concentração igual ou acima de 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, bafômetro, etilômetro. Sinais que indiquem, segundo o CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. A constatação poderá ocorrer mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, imagem, vídeo, testemunhas ou outras provas lícitas. Comprovada a embriaguez, o condutor responderá por crime de trânsito com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Processo administrativo. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, será lavrado o auto de infração que deverá constar: 1. Tipo de infração. 2. Local, data e hora da infração. 3. Número da placa do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. 4. O prontuário do condutor, sempre que possível. 5. Identificação do órgão ou entidade, assim como o da autoridade, agente ou equipamento que comprovar a infração. 6. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor público, estatutário, seletista ou ainda policial militar, designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito da sua competência. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado e insubsistente. 1. Se considerado inconsistente ou irregular. 2. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Após notificado da infração, o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo para apresentar o condutor na forma como dispõe o CONTRAN. Ao fim do prazo, não o fazendo, será considerado responsável pela infração e pontuação. Crimes de trânsito. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, aplica-se as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal e dos Juizados Especiais Criminais, quando o CTB não dispuser de modo diverso, bem como o disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, do Código de Processo Penal, no que couber. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades e ter duração de 2 meses a 5 anos. Circunstâncias agravantes. Algumas circunstâncias agravantes podem agravar a penalidade e condenação quando cometidas. 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou então risco de grave dano patrimonial. 2. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. 3. Sem possuir PPD ou CNH. 4. Com PPD ou CNH de categoria diferente da exigida pelo veículo. 5. Por condutor cuja profissão ou atividade exija cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. 6. Utilizando o veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a segurança ou funcionamento de acordo com os limites de velocidade estabelecidos nas especificações do fabricante. 7. Sobre faixa de trânsito para pedestres, temporariamente ou permanentemente. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito em que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante e nem se exigirá a fiança, se o mesmo prestar socorro ao vitimado. Crimes de trânsito ou espécie. 1. Homicídio culposo. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A pena é aumentada em 1/3 à metade se o condutor: 1. Não possuir permissão para dirigir, PPD, ou carteira de habilitação, CNH. 2. Praticá-lo na faixa de pedestres ou na calçada. 3.
Deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal. 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. 5. Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determine dependência ou participa em via de corridas, disputas ou competições automobilísticas ou ainda de exibições ou demonstrações de perícia em manobras de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. 2. Lesão corporal culposa. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se ocorrer qualquer outra condição descrita para homicídio culposo. 3. Omissão de socorro. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não contribuir elemento de crime mais grave. 4. Fuga do local do acidente. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. 5. Embriaguez ao volante. Artigo 306. Conduzir veículo automotor na via pública sob qualquer influência de álcool ou substância de efeitos análogos, pondo a dano potencial o bem-estar e a segurança de outras pessoas. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. As provas poderão ser obtidas através de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observando o direito de contraprova. 6. Violação da suspensão. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento na legislação de trânsito. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional com o mesmo prazo de suspensão ou de proibição. 7. Direção perigosa. Artigo 308. Participar na direção do veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à segurança pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.